case, one always has recourse to the dreams. Então, sejam todos bem-vindos. Este é mais um episódio do nosso podcast A Psique em Palavras. Meu nome é Mariana Elizabeth, eu sou psicóloga clínica e hoje eu estarei guiando vocês nessa jornada pela alma humana, utilizando elementos da cultura pop. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para falar de um filme muito polêmico que muita gente não gostou. Mas antes da gente entrar nesse filme, eu quero apresentar as minhas convidadas, né? Então, a gente tem a psicóloga Larissa Freire Pereira, que ela é especialista em terapia cognitiva comportamental e ela também é neuropsicóloga. Lari, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. Muito obrigada, Mário, você por me convidar. E a gente também tem a Luana. A psicóloga Luana Cristina da Silva é psicóloga clínica, trabalha na abordagem centrada na pessoa, é especialista em psicologia fenomenológica existencial pela Unipar, pós-graduando em avaliação psicológica pela PUC, Minas Gerais, tem formação na abordagem centrada na pessoa pelo CIBS, Rio Grande do Sul, bolsista e mestrando no programa de filosofia da Universidade Estadual de Maringá, e onde tem como forma de pesquisa o conceito de angústia, a partir da teoria humanista de Carl Rogers e da fenomenologia de Martin Heidegger. Lu, muito obrigada por estar aqui, né? Essa reta final do mestrado não é fácil, imagino que você tenha muitas ocupações. Obrigada por aceitar o convite de estar participando aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Mari. Sempre um prazer estar contigo e é um privilégio estar aqui contigo e com a Lari, que também é uma profissional e amiga super querida para mim, para estarmos falando também sobre angústia, né? Então, eu acho que esse filme vai falar sobre isso. E no episódio de hoje eu quis trazer essas convidadas porque no último episódio que a gente trabalhou o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, a minha equipe técnica participou e enriqueceu muito, muito, muito a discussão. E eu percebi que eu funciono, né, psicóloga clínica, melhor na interação com outras pessoas, conversando. E penso também que, como vocês são de abordagens diferentes que a minha, vocês têm um outro olhar. E eu acho que pode ser legal a gente parar para olhar e ouvir, né? Qual que é o ponto de vista de vocês, qual que é a visão. Eu sem mais delongas, né? Vamos falar qual que é o filme que muita gente não gostou, falam mal, mas eu achei uma obra fantástica e hoje eu vou contar, né, para o pessoal que está nos ouvindo por quê. É o filme Deixando o Mundo para Trás. Eu acho que essa é a tradução em português que está pelo Netflix, mas em inglês é Leave the World Behind. Meninas, o que vocês acharam, assim, do filme? Uma palavra rápida, assim, sobre... O que vocês sentiram quando terminou o filme? Eu senti no primeiro momento ali, quando começa, e o final mesmo do filme, eu senti uma coisa, uma questão de muitas coisas que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Uma certa angústia também. Eu senti nesse momento, até quando terminou o filme, né? Então, não vou dar spoilers agora nesse momento, né? Mas foi bem angustiante o filme, ele você ficar em toda aquela questão ali do enredo, né? Eu senti muita angústia. Ainda bem que a gente tem uma pesquisadora em angústia, né? Que já foi a primeira coisa que apareceu. Mas eu concordo muito, eu acho que a fala da Lari me representa e, para ser muito sincera, eu me senti um pouco desamparada, assim como eu acho que os protagonistas devem ter se sentido a partir de uma perspectiva de que eles teriam que construir uma nova casa, não só física, mas familiar, tendo em vista a união das duas famílias, tanto da Amanda e do Clay, quanto a da Ruth e do pai dela, que infelizmente me esqueci o nome, mas já vou... Legal. A minha equipe técnica está avisando, né, que o filme em português, a tradução é O Mundo é Depois de Nós. Muito obrigada, gente. E para a gente dar uma rápida contextualizada. Então, eu vou dar uma rápida contextualizada, mas eu acho legal a gente começar pelo começo e ir discutindo, né, o que vai acontecendo no filme. Como o pessoal que me acompanha já sabe, aqui tem muito spoiler e insights, né? Então, se você não viu o filme, talvez você queira assistir antes de ouvir o nosso bate-papo, porque a gente tem que falar livremente, né? Sem se preocupar de estar entregando ou não
até porque é uma análise de filmes, então. Mas vamos fazer uma rápida contextualização, né? É uma família de acho que são 4, é o pai, a mãe, a filha mais nova e o filho mais velho. E eles vão fazer um descanso, assim, um lugar que parece ser tipo uma praia perto da cidade, uma distância rápida, assim, que em alguns momentos dessa cidadezinha afastada, essa cidade de praia, você ainda consegue ver a cidade ao longe. E quando eles chegam lá, uma série de coisas começa a dar errado, e quando você vê o filme tá à beira, né, de um colapso nacional ali nos Estados Unidos. Mas vamos começar pelo começo, né? Aquela primeira cena. Gente, vocês perceberam como tinha azul no filme? Uhum. E foi uma das coisas até, Mari, que eu prestei muito atenção, até, né, por da cognitiva, se você for prestar bem atenção, até as emoções que gera naquele filme divertidamente, é o azul, a tristeza, Uhum. né? E no começo do filme, tem muito azul, 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 azul. E se a gente parar para pensar todo o enredo, o contexto desse filme, a Julia Roberts, que é a Amanda, ela basicamente ela vive de azul. O filme inteiro quase ela tá com roupa azul. E o quarto deles, né, tem aquela parede azul, o quarto da casa nas cidades dele tem aquela parede azul, o carro é azul. Aí são vários elementos na cidade de praia, azul também, aquela conveniência que ela para. Então a gente começa a ver que tem muito azul e é esse azul mais escuro, né? Mas, Isso. mas, né, começando, o filme começa numa manhã bem cedinho e a Amanda, a personagem interpretada pela Julia Roberts, ela já está de pé. E quando o marido pergunta o que ela está fazendo, né, ela fala que está fazendo a mala para eles não terem desculpas para irem para essa casa de praia que ela alugou. E aí ela faz essa discussão de que ela está fazendo isso porque ela está vivendo em função do trabalho. E ela não tinha percebido, mas que o marido está ansioso por causa dos cortes do trabalho. E eu acho muito interessante ressaltar isso, porque no último episódio a gente conversou muito sobre como nós, enquanto sociedade, estamos trabalhando demais, pensando muito sobre trabalho. Nas redes sociais a gente é inundado, tem muita exposição a conteúdos, como ser mais produtivo, como captar mais clientes, como fazer isso, como fazer aquilo, mas tudo focado numa alta produtividade. E aí a gente tem esses personagens que eles estão tentando fugir um pouco disso para descansar. E tem uma fala dela que ela fala que ela está cansada das pessoas. E bem no Sim, começo desse filme, quando ela está ali no quarto, ela fala que ela está cansada das pessoas e que ela precisa de um tempo para estar junto com a família dela. Aí ela pega esse núcleo familiar que eu sou, é formado por 4 pessoas, né? E aí ela vai fazer essa viagem com a família. E essa fala dela foi bem no início do filme, para mim foi bem impactante, né? Porque se nossa, a gente olha o semblante dela, um semblante cansado, né? É algo muito. Ali o quarto tá um pouco meio bagunçado, né? E ela fala, eu tô cansada das pessoas. É algo assim, eu não vou lembrar a fala ao certo, tá? Mas ela fala, tô cansada das pessoas. Então ela pega esse núcleo familiar dela e vai tentar tirar umas férias, vai tentar distrair um pouco. Mas também tem outro ponto que eu acho bem simbólico quando a gente fala da Amanda, protagonista, que é a Julia Roberts, que é dona do personagem. Ela assume um papel que me parece socialmente ser muito reproduzido, que é o papel de mãe, é o papel de organizadora da casa, da família, e durante a viagem ela continua com este papel, mesmo que é ela também que estimula, que arruma mala, que organiza a viagem. Então isso me impactou pela ideia de que a Amanda, no caso, me parece representar muito
a figura materna que não descansa, mesmo em férias. Tanto que sobrecarregada. Sempre sobrecarregada. Ela é uma das primeiras não, pelo menos pelo que eu consegui ser impactada pelo filme, ela mantém a desconfiança até no finalzinho, quando a filha delas foge, daí é a Ruth que vai ajudar ela a encontrar, elas conseguem se tornarem mais íntimas, mas até então era ela a pessoa a qual tinha que manter a família segura. Era ela que não conseguia descansar, enfim, e é o que se repete aos meus olhos. E depois que a gente vê o filme inteiro, olhando em retrospectivo, essa frase, né, que a Lari trouxe, que ela fala, ela quebra a quarta barreira que a gente chama no cinema, né, que é quando ela olha direto para a câmera, é como se ela reconhecesse o espectador ali. Então ela quebra essa quarta barreira, olha direto para o espectador e ela fala que ela odeia pessoas, né? Porque quando o marido dela, o Clay, pergunta, tá, mas por que você decidiu hoje fazer isso? E ela fala, porque eu acordei de madrugada, fiquei vendo o amanhecer pela janela e vi todas aquelas pessoas ansiosas por fazerem coisas pela sua vida, e isso me inspirou, mas aí eu lembrei como o mundo é de verdade, e lembrei que eu odeio as pessoas. E quando ela fala isso, ela tá olhando pro espectador. E aí, agora, né, o que a Lu falou sobre o que vai acontecer ao decorrer do filme, se a gente olha para essa cena, tava ali, né? A desconfiança dela, o sentimento que ela tem pelas pessoas. E depois a gente descobre que essa visão de mundo dela tá muito atrelada à profissão dela. Eu acho que a gente já pode fazer o que é a Qual profissão. Que é a profissão dela no filme que eu não tô me recordando? Ela trabalha com marketing. E aí tem a cena que ela tá com a Ruth na cabana, e ela tá falando que os seres humanos, eles estão sempre tentando tirar vantagens uns sobre os outros, e em vários momentos ela traz essa questão que o trabalho dela é empurrar coisas que os outros não precisam, sabe? Convencer. Então, o marketing, hoje a gente sabe que é uma ferramenta fundamental para disseminar o nosso trabalho, fazer com que as pessoas conheçam nosso serviço, nosso produto, porque isso ajuda. Mas a gente também sabe que tem um outro lado do marketing, né? O lado da manipulação, de fazer a pessoa ter um desejo, criar um desejo de algo que a pessoa não precisa, mas ela passa a sentir depois que ela é exposta àquela propaganda, que ela precisa daquilo para ser feliz, para ser uma pessoa completa. E eu acho que é disso que a Amanda ela tá saturada. A gente tem aqui um comentário da equipe técnica. Um comentário de produção do filme. O diretor quis fazer diversos jogos de câmera para causar desconforto e inserir o espectador como alguém que participa da narrativa. E quebrar a quarta parede foi uma escolha de colocar o público como alguém que não pode fazer nada, só assistir. Que bacana esse comentário, equipe, porque foi isso que eu senti. Né? Eu senti uma agonia, assim, porque por várias vezes eu me pegava falando com eles, né? Eu lembro que eu assisti com meu namorado, eu falava, por que eles não fazem isso? Era só fazer aquilo, tipo, eu tentando participar, né? E não conseguindo. E muito legal, porque então foi intencional. Desde essa primeira cena, né, dela quebrando a quarta barreira no início do filme, o diretor já estava querendo fisgar a gente, trazer a gente para a narrativa. Que bacana, muito obrigada. E agora que eu ouvi esse comentário, uma coisa bem importante também, porque uma cena vai complementando a outra. Ele tem esse jogo de câmera, né? E uma cena vai uma complementando a outra. Até uma cena que chama atenção, a gente vai falar depois sobre ela, a cena da escada. Depois a gente vai, não vou dar spoiler agora, mas a gente vai chegar nessa cena da escada. Agora que a equipe técnica falou aqui, dá para perceber muito realmente. Ele fez muito jogo de câmera. Então, essa agonia, para ficar aquela coisa assim, essa angústia mesmo. Por que não faz isso? Né? Nossa, podia ter feito diferente. Né? Então, é bem isso mesmo. Não tinha parado realmente para pensar sobre isso. Muito legal.
Há um tempo atrás eu estava estudando a cor azul, né, esse azul mais escuro, por outras questões, e eu me lembro que é a cor que trazia em algum lugar escrito que era a cor da profundidade, do desconhecido. Então, eu acho que pode, né, poderiam estar querendo trazer essa sensação, porque na fotografia dos filmes, a gente sabe que tudo que aparece em tela tem um porquê de estar lá e tá tentando comunicar algo, né? Só que o azul também, Mari, é muito trabalhado essa questão porque é algo da tristeza, assim, sabe? Ainda mais esse azul, algumas das roupas que ela usa, né? Que traz esse azul de tristeza. Porque o semblante da Amanda é um semblante triste, se a gente for olhar bem, Uhum. né? Então, ele caracterizou ela bem ali. Por isso, você pegar a atriz, a Julia Roberts, em outros momentos, né, com outras roupas, você consegue fazer um comparativo. Falar, nossa, que nem naquele filme Uma Linda Mulher, nossa, ela tá grande. Só que naquele cenário ali, as roupas que ela estava usando, aquele azul, ela usa grande parte do filme o azul, que é do que? Da tristeza. Que remete, ainda mais aquele tom de azul, remete a uma tristeza, né? E eu tava até dando uma olhada, bem no começo do filme, a parede do quarto deles é azul. E tem E uma tem uma rachadura no meio. Uhum. O que isso está Então, querendo, né, falar sobre a relação desse casal? E é bem no meio dos dois, assim, no meio, na divisão da cama. Ele de um lado e ela do outro, e no meio deles tem uma questão da parede ali, daquela rachadura. Mas se a gente para pensar, conectando estes contextos, tanto da tristeza quanto da profundidade, me faz muito pensar na possibilidade. A gente parte da perspectiva que a Amanda, ela, por boa parte do tempo, e talvez isso também me faça compreender ainda mais o cansaço pelas pessoas, a qual ela expressa, que ela sempre era para alguém. Em poucos momentos do texto, eu vi a Amanda sendo alguém para ela. Ela sempre tinha que ser para alguém, seja para os clientes, seja para o marido, seja para os filhos, seja para os desconhecidos. E para além disso, eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando sobre a estrutura do filme, em todos os momentos, tudo que eu previa que poderia ser a próxima cena não era. O que fortalecia ainda mais a minha angústia, que era, sem dúvida alguma, impactada pela angústia dos personagens do elenco. Então, eu penso sobre essa estratégia também de tornar sempre muito possível, o que nos, obviamente, gera angústia. Muito legal. E pensar que depressão é depressionar, né? Se voltar para dentro, para as profundidades, as profundezas, muito bacana. Antes da gente continuar essa linha de raciocínio, eu queria só fazer um adendo que esse filme ele é inspirado num livro. Só que como eles mudaram algumas coisas para a adaptação do filme, a gente só vai estar focando no filme, né? Então, a discussão não vai abarcar o livro, porque o livro traz alguns detalhes sobre os personagens que fazem a diferença na interpretação do filme. Mas como a gente só está interpretando a partir do filme, a gente vai deixar esses detalhes de lado, esse outro olhar para o personagem de lado, né? Eu acho importante contextualizar a pessoa que está acompanhando a gente sobre isso. Mas isso que ela trouxe de que ela sempre é para o outro é muito interessante, porque na cena que eles estão indo aí para essa cidade praia, ela tá no telefone com alguém do trabalho, né? E nem nas férias ela consegue ter paz, porque ela precisa deixar essa mulher a par de uma situação com os clientes. E aí, enquanto ela tá no telefone, ela fala que Deixar o Mundo para Trás, que é o nome do filme original, né, em inglês, é o que está escrito no anúncio do site onde ela alugou essa casa. Então, tudo, né, apontando para essa coisa de deixar o mundo para trás, né? Porque que estamos sempre nessa coisa de superar, transcender. Mas, e nessa cena mesmo, a gente vê a Amanda no telefone,
o pai mexendo no rádio, o filho mais velho, eu acho que ele tá com fone de ouvido, e a filha tá tentando o sinal porque ela quer assistir a série que ela tá acompanhando, que é Friends, né? E isso é outra coisa que dá muito pano de manga para falar, essa série Friends. Mas antes eu quero trazer essa reflexão de como logo nessa cena, né, num carro, em movimento, todos eles estão fazendo uso de alguma tecnologia. Então, a cena representando a nossa dependência da tecnologia nos dias de hoje. Inclusive, nós estamos aqui através da tecnologia discutindo juntas sobre esse filme. E ouso dizer, Mari, que para além de uma dependência, o impacto que nos faz nos perder de nós. Uma das personagens que mais me marcou foi a filha da Amanda, a Rosier, me corrija se eu estiver pronunciando errado, porque ainda que ela tivesse várias possibilidades, era muito difícil para ela se ver com outras atividades para além de terminar o último episódio da série que ela estava acompanhando. Isso me faz pensar em como o uso das redes sociais, da tecnologia em si, nos tira um contato com o real. E sendo cortado, mesmo que momentaneamente, este contato com o real vai se tornando cada vez mais difícil nós vermos neste real. Porque daí sempre estaremos ligados para o que ali ou já está pronto ou pode estar pronto através da tecnologia. E isso tem acontecido muito com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E eu acho que o papel da hoje, ele meio que representou muito isso. Bem legal, porque ela tá nessa pré-adolescência, né? Acho que ela tem em torno de uns 13 anos no filme, e totalmente independente e capturada pelo enredo dessa série, que narra uma utopia, né? Porque Friends é muito a representação de algo que nunca existiu, porque a série tomou lugar no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, a gente já estava entrando nesse ritmo frenético da globalização do neoliberalismo, onde as pessoas elas estão frenéticas se ocupando com a vida e com a produção do capital. E Friends é uma série que eu nem lembro o que eles trabalham, né? É só a questão da amizade mesmo. Exatamente, a vida fora do trabalho, né? Vez ou outra tem um episódio que aparece, algum problema que acontece no trabalho deles, mas gira em torno da vida afetiva deles, né? O afeto entre amizade, o afeto ali entre os casais que vão se formando, o afeto entre os participantes que vêm, seja irmã, seja um namorado de fora, a questão com os pais. Então, o que isso está representando, né? O que ela está buscando tanto nessa série, que é tão importante para ela, né? O caos acontecendo ali no filme, mas é muito importante. Ó, o pessoal da equipe técnica trouxe essa questão da tecnologia, né, como uma fuga da realidade material. Total, bem isso que a gente está falando. E uma coisa bem que eu percebi assim, claro, ele se tratava de uma criança, né? Que nem a Maria falou, devia ter uns 12, 13 anos ali. Só que o quanto, assim, ela tinha noção do que estava acontecendo, né? Que algo não estava certo ali. E a única preocupação dela era o quê? Assistir o seriado dela. O quanto hoje em dia as pessoas estão preocupadas somente com elas, não com o coletivo. Foi isso que eu consegui entender isso até depois, quando ela, no final do filme, que ela tá lá na casa, e assim, todo mundo procurando ela, todo mundo sabe o que estava acontecendo, e ela bem tranquila ali, comendo todos aqueles doces, e a mãe, a família procurando ela, e o que ela faz? Como teve esse ataque na questão da internet, ela vai lá, pega a série Friends e coloca na fita cassete. Aí ela realmente ela assiste o seriado dela. Satisfaz o desejo dela, né? Se satisfaz ela e o mundo lá fora quebrando, né, acabando, e ela ali assistindo a série dela. Né? Isso trouxe a reflexão do quanto as pessoas pensam somente nela,
né? E acaba deixando o outro, muitas vezes, de lado. Né? Os Mas sentimentos dos outros. eu concordo muito com a tua fala, Lari, e eu também fico pensando em um outro ponto que me parece que, para além de um desejo, de um vício, a Rose ela encontrava na série o que ela não tinha na família. Ela era uma criança completamente sozinha. Pouquíssimas vezes eu assisti ela sendo escutada. E o que é a série Friends? Eu não cheguei a assistir completamente, assisti pouquíssimos episódios, mas é uma união. Ali eles se escutam, ali eles se veem, ali eles se entendem. Então, eu penso também em como, de alguma forma, esta série fazia com que ela sentisse, mesmo que momentaneamente, completa. Mesmo que não fosse ela ali. O momento que ela tinha ali com ela mesma, que aquilo ali era. Porque quando começam os ataques, né? Tem uma imagem do pai dela tentando colocar a série para ela na TV. E ela, para ela, aquilo ali é horrível. Né? Ela entra em sofrimento devido ao pai dela não conseguir acessar a internet. Né? Então ela fica naquela questão de sofrimento. Mas aí quando ela achar que tá ok para ela, tudo bem. Então ela esquece a família dela. Só que nem você falou, ela não era ouvida, né? Naquele núcleo familiar. Então, para ela não sentia a falta de estar ali naquele momento, tanto com o irmão, com o pai, com a mãe. E para ela só fez aquela questão da série. A série era uma realidade mais segura, né? Ainda que não fosse uma realidade. Bem isso. Para ela era, né, uma realidade psíquica, assim, é a fuga da realidade material, mas para uma realidade simbólica, onde ela encontrava o que estava faltando. Muito legal, meninas, muito legal mesmo, assim. E, bom, a primeira parte do filme é chamada de A Casa, e mostra que é um lugar incrível que eles alugaram, né? Com piscina, um armário cheio de bebidas de qualidade, só que o anúncio diz, né, que não são para os inquilinos. E é muito legal porque o filme, ele vai te dando que em conta-gotas, né, as informações, porque tem uma hora que a Amanda diz pro Clay que a senha do Wi-Fi é uma novela, assim, que o dono deve ser um desses caras super ligados e preocupados com segurança de dados. E depois a gente vai saber, né, quem que é o dono dessa casa, com o que ele trabalha. E aí a gente já vai vendo também como a Amanda é inteligente, perspicaz, ligada nas coisas. E muito legal a cena da escada, porque aparece ela feliz subindo as escadas, né? O símbolo de ascender outro estado de consciência, com uma música animada. E, gente, quando eu fui ver, né, a tradução, a letra da música, Never Gonna Let You Down. Nunca vou te decepcionar, te deixar cair, te deixar na mão. Nunca vou te deixar ir embora. Era para ser, destinados para sermos, amor, tome seu tempo. E aí ela se joga na cama e a cena muda, né? Ela já tá indo para conveniência. E o que é legal dessa cena, né? Porque parece que é a casa falando isso para ela. E quando ela se joga na cama, a gente vê que existe uma pintura ou uma fotografia do mar atrás da cama. E eu não sei se vocês perceberam, porque eu só percebi na segunda ou terceira vez que eu tava assistindo esse filme. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente. Tanto a fotografia do mar atrás da cama, quanto um quadro que tem na sala de estar dessa casa, eles vão se transformando ao longo das cenas do filme. E na primeira vez que eu assisti, eu não percebi. Mas eu achei, assim, genial e de uma sutileza, porque vai se transformando pouco a pouco. Olha que legal o comentário da nossa equipe técnica. Não, nossa equipe técnica é demais, né? Eles fazem pesquisa e vão trazendo coisas. Ó, o casal escolhe alugar uma casa e viver uma fantasia como se eles morassem na casa e os donos da casa, aí depois eles aparecem e isso quebra essa fantasia, né? E realmente, eles estão vivendo, parece que outra dinâmica na relação daquela casa. Tanto que quando ela volta da conveniência, ela coloca uma carteira de cigarro
em cima pro Clay, e ele já, eu juro, não é meu, e daí ela, fica tranquilo, eu sei, eu comprei para você, porque estamos de férias, eu sei que você gosta de fumar um cigarro de vez em quando, eu quero que você tenha um bom tempo, sabe? Então, tipo assim, vivendo outra dinâmica, férias, relaxar e tentando deixar, né, o mundo para trás, os problemas deles para trás, representados pelaquela rachadura que a gente não sabe muito o que é isso. E bom, daí vocês querem falar alguma coisa sobre isso antes da gente entrar na questão do que ela vê lá na conveniência? Não, eu só queria falar da parte do cigarro, que é depois que ela vem da conveniência. Então, na conveniência, uma coisa rápida que eu acho legal pincelar é que ela vê um cara enchendo a caminhonete de suprimentos, né, mantimentos, caixas e caixas de água, coisas. E aí ela olha e dá uma risadinha, sabe? E na hora eu não entendi muito bem o porquê que ela estava dando essa risadinha. Aqui no Brasil, a gente teve uma pequena amostra do que são pessoas que se comportam dessa forma na pandemia. Não sei se vocês lembram, nas primeiras semanas acabou o papel higiênico nos mercados, porque as pessoas foram lá e pegaram tudo e começaram a estocar, porque na ânsia, né, no desespero, nesse encontro com o desconhecido, o que vai ser agora, elas queriam garantir que elas iam ter papel higiênico. E nos Estados Unidos é mais comum ainda essa cultura, né, de ter bunkers, que eles chamam, porões hiper equipados, que inclusive é onde a Rose termina o filme, né, num bunker assistindo Friends, mas eles têm essa cultura de ter quartos do pânico, bunkers super equipados, para caso dê algo errado, caso de guerra, enfim, cenários apocalípticos, eles terem lá suprimentos, mantimentos estocados. E aí eu não me toquei que ela olhou para esse cara naquele momento e deu essa risadinha, tipo, ó, o outro que acredita em teorias da conspiração, sabe? Querendo dizer algo assim. E aí ela volta para casa, né? E temos a cena do cigarro com o Clay. Eu me pergunto qual essa... Oi, desculpa, Lari. Pode falar, Lucas. Eu só ia, bem rapidinho, que eu ia falar que eu me pergunto o quão essa risadinha também não é um movimento, uma atitude de negar-se desta possibilidade, que depois tornou-se certa, porque ela estava empenhada em viver a fantasia com a família, em uma casa bonita, de férias, relaxando. Então, me colocando no lugar dela, talvez eu teria uma atitude muito parecida se eu quisesse fugir de todas as possibilidades que tirassem o meu planejamento, não só de descanso, mas de prazer, de harmonia, enfim. Muito legal. E mais uma vez, né, que nem aí, olhando para nossa questão de visão de mundo aqui no Brasil. Mais uma vez, essa questão do pensar no coletivo. Eu vi nitidamente muitas coisas assim, nesse filme sobre a gente pensar em todos, não só na gente, no coletivo, né? Que nem a Mari falou. Poxa, acabou o papel higiênico aqui, tinha leite, acabou muita coisa aqui no começo da pandemia. Porque a galera não sabia, mas a imensidão disso, e teve várias pessoas que a primeira coisa que foi fazer, que nem o exemplo na greve dos caminhoneiros aqui em Cascavel. Acabou a gasolina, gente. Tinha gente que estava estocando gasolina em casa, era um perigo. Uhum. Isso é Então, verdade. você pensar assim, nossa, vou pegar o meu, mas eu vou deixar para o meu próximo. Né? Totalmente. Para outras pessoas também. Eu acho que isso, né, que vocês trouxeram, tanto a negação do cenário, quanto essa coisa do olhar mais de cuidar do meu e as outras pessoas que lutem, é uma das coisas que mais me encantou nesse filme. Porque eu fiquei alucinada com esse filme, meninas, porque parece que ele expõe o ser humano, sabe? Deixa cru, assim, nessas sutilezas que a gente vai vendo. E a risadinha dela eu também achei muito. Depois, né, de fazer essa reflexão, essa análise, eu falei, gente, que cínica, né? Tipo, quase como, ó, o cara ali, acreditando nessas teorias de conspiração. O que tá pensando? Dessa coisa da gente olhar o outro, julgar e tentar se sentir
melhor que o outro de alguma forma a partir desse julgamento, né? Então, sempre essa coisa autocentrada de você cuidar do seu, proteger o seu primeiro, que nem a Lari pontuou, de tentar estar melhor, né? Ou de deixar o mundo realmente para trás. Muito legal essas considerações. Aí tem a parte do cigarro, né? Que é uma parte que provavelmente ela não deixa ele fumar, e ela trouxe a carteira para ele, ele falou, não, isso não é meu, não, eu comprei para você. No sentido que ela estava tão precisando de férias, que ela estava tão exausta com a rotina, com as regras, tudo que ela porque dá para, que nem a Lu falou, ela é aquela mãe que ela é a provedora da casa, no sentido das regras, as coisas certinhas, né? Vamos seguir o combinado, vamos seguir tudo certinho. E como ela estava naquele momento de férias, tô de férias, ela deixou ele fumar, ela deixou, tem parte que ela deixou as crianças aproveitarem, fazer o que queriam ali naquele momento, mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi essa parte dela. Não, tá tudo certo, eu que trouxe para você, né? Se era uma coisa que ela não queria, ela não gosta que ele fuma. Aí era problema, né? Mas se ela tivesse pego nas coisas dele, seria um problema. Mas como ela estava validando e ela coloca a condição, né? Porque ela fala, não, aproveite, só não deixe as crianças verem. Então ela tá, ó, você pode fazer isso desde que ela que coloca as regras, controla, bem bacana. Eu acho que ela é bem controladora. Sim, Ela tem o controle da situação. Então, quando isso foge dela, ela entra em sofrimento. Sim, quando mas foge. A gente percebe o filme inteiro a Amanda tentando controlar algo. E não diria rigidez, mas a resistência quando as coisas iam acontecendo, os fatos iam aparecendo, que não seriam nem possibilidades, e ela ainda resistindo, ela ainda buscando soluções, ela ainda questionando, mas como assim? Não, o que vamos fazer? Então, a gente percebe, inclusive, uma demanda por tal controle, não apenas um costume, não apenas estou acostumada a estar neste papel. Não, eu preciso disto para que eu me sinta segura, embora não a percebo segura praticamente em momento algum. Total. Ela é bem seguida. E eu acho que isso, a Amanda, né, apesar dela ser uma personagem forte, rígida, controladora, eu acho que foi fantástica a escolha da Julia Roberts para esse papel, porque eu não sei se outra atriz eu iria ter me identificado e torcido por ela, porque é uma personagem difícil, né? E eu acho que a Julia Roberts, ela conseguiu passar isso da gente se identificar, da gente torcer por ela, mas mesmo assim a gente não passar pano para as coisas problemáticas que ela fez, né? A gente já vai entrar nisso. Mas eu também gostaria de falar como eu acho que esse filme ele fala sobre confiança e comunicação. Porque, por exemplo, tudo bem fumar desde que não minta. Uma hora o filho mais velho tá brigando com a Rose no carro, quando eles ainda estão indo para esse lugar. Porque o problema não é que ela tenha peidado, o problema é que ela tá mentindo que ela peidou. Então, assim, o problema não é fazer as coisas, o problema é não admitir. E aí que a gente vai vendo ao longo do filme que a comunicação aberta, real, vulnerável, de você confiar, de você colocar o que você está pensando, dividir as informações, porque nesse cenário pós-apocalíptico, né, que eles estão vivendo, cai as redes de comunicação, rádio, TV, internet, eles ficam sem saber o que está acontecendo, informação é ouro, né? E os integrantes da casa, eles não vão compartilhar as informações, eles não vão falar verdadeiramente o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Então, é muito interessante vendo o jogo que o diretor vai fazendo, trazendo essas informações. Bem legal. Bom, e aí tem a cena da praia, né? Eu achei extremamente emblemática, porque antes de começar toda essa questão de cair as comunicações, a família vai à praia. E a fotografia é maravilhosa, né? Eles estão com roupas em azul escuro, o cenário do céu é azul, o mar também é o azul escuro, vai compondo a continuação do estilo fotográfico do filme.
A música é clássica, mas com elementos que provocam tensão. Então, tá avisando o espectador que algo vai acontecer nessa praia. E eu amo elementos de terror de dia, né? Porque parece que é ainda pior, porque na noite você tá esperando algo aconteça, né? Geralmente nos filmes de terror existem essas manifestações do sobrenatural ou serial killer, ele sempre aparece de noite. Mas quando todos esses elementos aparecem de dia, você já, como espectador, fica inquieto, né? Tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Eles só estão indo na praia. E eu acho muito legal que quando eles estão na praia, a Rose é a primeira a ver que o navio tá vindo em direção à praia. E ninguém dá Ela fica muito. observando, né? E ninguém dá muita bola, né? É só quando a Amanda pega e olha, e daí ela avisa que a coisa se movimenta, né? É mais um exemplo de como a Rose, infelizmente, não era ouvida. Inclusive, não só nessa cena, mas, salvo engano, tem outras cenas também que ela... As cenas do... Como que era o animal? Bambi? Não sei se era... Servo, Bambi, tô lembrando do desenho. Que ela fala várias vezes, olha, por que tantos servos aqui em volta da casa? E daí até ela chama o irmão dela para ir ver, ele vai junto, enfim, daqui a pouco vai ser comentado sobre, mas em vários momentos ela alerta. Ela tá falando. De maneira de o que é isso? O que está acontecendo? E penso, se essa menina tivesse sido escutada, quantas coisas poderiam ter sido manejadas de maneira diferente e, ouso dizer, de maneira mais assertiva. E eu acho que isso é muito reflexo da nossa sociedade atual, né? Porque se a gente parar para ver, a nossa sociedade, ela não valoriza aqueles que não produzem, né? Então, as crianças, os idosos, pessoas que têm um trabalho dito como invisível, né? Aquele não remunerado, a nossa sociedade não valoriza, não escuta, não para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, porque se não está produzindo, né? E eu achei bem interessante a questão deles trazerem essa questão da Rose não ser ouvida, não ser valorizada. E no caso dela é porque várias vezes eles estão falando, mas ela é só uma criança, né? Ela é só uma criança, ela é só uma criança. Mas ela já é uma pré-adolescente, né? E embora ela ainda tenha muito que ver e viver e descobrir do mundo, por que o que ela fala não é nem considerado? O ser só uma criança não é um só uma criança, porque mesmo ela sendo uma criança, ela ainda assim, nossas crianças, a gente tem, se a gente olha para as nossas crianças, a gente percebe tantas coisas, não só possíveis como reais, a questão é que a gente não olha, e é o que é retratado ali. Aquela coisa de, é só uma criança, né? Não importa o que ela pensa, não importa. E é muito estranho, né? Porque principalmente dentro do núcleo familiar, Exato. Como que é essa criança, né? A sua criança, não importa o que ela pensa e sente. Bem interessante. E nessa parte da praia, né? Que quando a Amanda vê com os próprios olhos que o navio tá assim vindo em direção à praia, aqueles navios de carga o navio de carga é gigante, assim, o navio. E ela pega e ela fala pro Clay, assim, você acha que isso pode ser um problema? E o Clay, tranquilão, né, ele fala, imagina, tem que parar, alguém vai parar. Então isso, eu acho que nessa cena mostra muito como o Clay, ele confia nas pessoas, né, ele já tem um olhar para o ser humano diferente do da Amanda. E aí, quando a gente vai ver, qual que é a profissão do Clay? Ele é professor. Então, o olhar dele é de confiar, não, alguém vai resolver, porque os professores, eles têm que confiar muito no desenvolvimento, né, daquela pessoa, assim como os terapeutas, né, a gente confia que aquela pessoa vai conseguir encontrar o caminho dela. E a gente vai vendo que as nossas profissões vão moldando a forma como a gente vê o mundo, as pessoas. Mas ainda que eu concorde com esta confiança, Mari, tem aqui algo me inquietando de falarmos um pouquinho sobre o conforto.
do Clay na relação. Legal. Ele é, sim, um personagem que se mostra confiante, aberto, flexível, mas ainda assim, se as coisas saírem do controle, ele sabe que tem alguém que vai retomar e vai buscar organizar, que no caso é a Amanda. É a Amanda. Total sentindo. E até me pergunto se tal confiança não é fortalecida por este conforto. Nossa, é uma ótima observação. Até porque depois, quando acontece, né, dos verdadeiros donos da casa chegarem e a Amanda não tá acreditando, confiando naquelas pessoas que chegam no meio da noite falando que são as donas da casa, ela, por várias vezes, questiona e exige do Clay que ele tome uma postura, né? Mas ele, nessa dinâmica de não, tá tudo certo, né? Por que você tá desconfiado? Então, assim, será que ele é realmente assim? Ou será que ele é assim porque ele sabe que tem alguém que tá no controle, olhando tudo? E isso pode falar muito da sobrecarga da mulher, né? Porque a gente sabe que a Amanda, a arte imita a vida. E que várias mulheres acabam assumindo toda a organização da casa, da educação dos filhos, de como que, para onde vão viajar, o que vão fazer, e elas acabam solitárias, né, mesmo dentro dos relacionamentos. E acaba sendo uma sobrecarga, né? Uma coisa, o Clay, ele é muito aquele marido que a mulher faz tudo, sabe? Então, é que nem a Lu falou, e vocês falaram. Então, ele não faz porque ele sabe que a Amanda vai resolver. Tanto é que na hora que chega na casa, né, olhando já que no dia seguinte o pessoal chega na casa, poxa, a Amanda é mais sensata, ela pensa, ela realmente não sabe quem que é aquelas duas pessoas que chegam. Então, não, eu tenho meus filhos aqui, até uma das falas, não, as crianças estão aqui, não tem como, né? Aí o Clay, o cara, vou fazer um drink para você, não, tudo bem, vamos sentar, como seus melhores amigos. Então, ele não tem o entendimento do que, gente, né, a gente pensar, uma pessoa estranha chega de noite, de madrugada na sua casa, você vai dar abrigo para ela, sabendo que você não conhece ela? E pro Clay tá lá tudo certo, né? É quase que uma ingenuidade, né? Só que para ele, só que assim, é uma das coisas que eu até percebi no filme seguinte, essa ingenuidade dele, as pessoas estão perdendo isso. Por quê? Porque hoje em dia é difícil a gente confiar nas pessoas. O quanto é difícil uma pessoa vir do nada na sua casa, dizer, vou te dar abrigo, né? O quanto as pessoas, nós, pessoas, a gente confia, desconfiando. Mas isso é até retratado no filme, em uma das cenas que eu acredito que posteriormente a gente vai falar também, que eles, inclusive, nomeiam isso, de que por que eu vou confiar em você? O que você tem para me garantir que eu estou seguro ao confiar em você? E, inclusive, esta cena, e isso para mim, assim, foi... Nossa, chegou a fogo de artifício na minha cabeça, porque quem faz esta fala de confiança é o mesmo rapaz, homem, que foi observado pela Amanda lá no mercado e que ela riu da atitude dele de armazenar comida. Então, tipo assim, por que eu preciso confiar em vocês? Até por uma ideia que não é comentado, e não sei se teve alguma ligação, que não confiaram em mim. Inclusive, debocharam de tal atitude. Então, tem este ponto também. Antes, vocês estavam falando de confiança, eu aqui martelando, de que confiança é, sim, uma atitude, uma escolha muito bonita, mas sabemos que também difícil e perigosa pelo simples fato de sermos humanos e tendemos a sempre buscar o que é mais, não só vantajoso, mas confortável e seguro para nós mesmos. E pode ser que o contrário para o outro. Então, tem toda essa linha tênue entre até que ponto faz sentido, inclusive, para a minha existência. E no filme, me parece que isso é retratado praticamente o tempo todo, de uma maneira ou de outra.
É maravilhoso esse filme, porque eu tive um pouco dessa tua percepção. Claro que você colocou de palavras de uma forma muito bacana, Lu. Mas, e conseguiu traduzir o que eu estava sentindo, né? Porque é um filme que traz essa coisa do cenário apocalíptico, mas diferente de vários outros filmes que a gente é acostumado a assistir, que a narrativa, ela fica centrada nos eventos que estão acontecendo externos. Então, é o apocalipse zumbi. Qual que é a jornada que eles vão fazer até achar cura ou até achar um abrigo? É sempre sobre a jornada, né, externa. Claro que a gente pode ler isso como metáforas internas, mas esse filme trouxe isso como uma metáfora interna muito explícita, porque a maior parte do filme se passa dentro de uma casa. A casa a gente sabe que é um símbolo para a psique. E aí não é tanto sobre o que está acontecendo fora, qual que é a viagem que eles têm que fazer, para onde eles têm que ir. É muito sobre sentimento, sobre pessoas, sobre confiança e sobre confiar, esperando o melhor, mas sabendo de toda as nuances da personalidade humana, né? Que uma hora pende para o egoísmo, uma hora pende para cuidar mais do seu e pode ocasionar em traições de confiança. Então, é muito legal. Antes da gente entrar nessa parte dos donos da casa que chegam à casa, né? Que eu acho que esse é um dos pontos assim de maior clímax. E a gente está quase 1 hora só falando dessa introdução a esse momento. Eu queria só pontuar que depois que acontece, que o navio invade a praia, né? Eles saem correndo, tal, o navio invade, e eles conseguem filmar. No carro, na volta, eles estão. Os filhos estão mexendo no celular, reassistindo a gravação, super impactados, e a família tá toda transtornada, mas aí a Amanda fala assim, uma Starbucks, vamos parar ali, né? Então, e Starbucks é uma franquia, né, de café. Café é aquilo que a gente toma para trabalhar, né? Então, uma franquia globalizada, o mundo capitalismo, a produção, e ela vê aquela Starbucks, ela, vamos parar ali, né? Então, assim, olha o que acabou de acontecer, mas vai Starbucks, né? Eu acho que isso é Ela muito... tenta sempre remediar a situação ali, né? Também, ela também. Tranquilizar. É como a gente trouxe antes, algo tem que lembrá-la que em algum momento da experiência dela, ela esteve no controle. Uhum. Em que lugar de todos os papéis que ela ocupa é um dos que ela mais se sente e se esforça para estar? No trabalho. Então, me parece que foi bem essa busca mesmo de, aqui, vamos... Família, né? Orientando, tipo, vamos fazer isso. Bem legal. O tempo todo, né, Mari? O tempo todo. Eu acho que a gente pode fazer um intervalinho, né? Rápido, e daí a gente volta e continua a discussão para pegar água, essas coisas. Os meninos podem parar de filmar enquanto a gente sai? Estamos de volta, a gente fez um rápido intervalinho para se organizar com água. E, bom, vamos falar então, né, da cena que mudou tudo. O pessoal da equipe técnica mandou que o fim do mundo é algo subjetivo e abstrato, e ele fica aberto para cada um interpretar o que é o fim do mundo. E eu acho interessante que quando as comunicações elas caem, os pais eles ficam, a Amanda e o Clay, um pouco receosos, angustiados, mas quem de fato sofre mesmo, e a gente tem essa visão de que ali começa o fim do mundo para eles, né? São os filhos que estão mais inseridos nesse mundo de tecnologia. Até porque a gente vê a Amanda num processo de tentar desconectar, né, das coisas do trabalho dela, e os filhos já não. O filho mais velho quer conversar com a namoradinha dele, a Rose quer, porque quer saber, né, o que vai acontecer na série que ela está acompanhando. E eu acho muito interessante, né, o momento que os donos da casa chegam, porque na minha percepção, ali foi o momento que o mundo ficou para trás para Amanda. Porque por ela ser controladora, gostar de tudo certo, desconfiada, não gostar de pessoas, chegam 2 pessoas estranhas na porta dela. Por quê? Porque parece que ela alugou aquela casa tudo através do site e ela trocou alguns e-mails só com o proprietário. Só que em e-mail, às vezes, não tem foto
da pessoa, então você nunca vê o rosto da pessoa, você não sabe com quem você está falando, e aí chegam duas pessoas dizendo que eles são os donos da casa e que eles tiveram algum problema na estrada e eles decidiram parar ali. E, gente, eu amo o personagem do GH. Eu acho ele, assim, extremamente diplomático. E ele chega, assim, é a casa dele, mas ele chega todo, né, sinto muito que a gente esteja causando esse transtorno, mas espero que vocês compreendam. E eu achei ele tão profissional, porque, afinal de contas, ele colocou a casa dele para alugar. Né? Então, ele está sendo profissional com os clientes dele que estão na casa. E ele é muito diplomata, muito, 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 muito. E aí, o pessoal da equipe técnica também trouxe essa questão do o casal escolher alugar uma casa e viver uma fantasia, como se eles morassem na casa. Né? Como se aquela fosse na casa deles, das férias, e eles pudessem descansar ali. E aí, quando os donos da casa aparecem, essa fantasia é quebrada, né? Então, os donos, os verdadeiros donos, quem realmente mora ali, ou quem realmente tem a propriedade da casa, e isso é muito legal para a gente pensar também a questão da propriedade privada. E aí, o que vocês acharam assim, desse momento de quando eles chegam, a recepção da Amanda, a recepção do Clay, porque foi completamente diferente a forma como eles receberam, né? É que nem eu tinha falado para vocês. Para o Clay, eu tenho uma visão do Clay que para ele tudo é festa, tá tudo bem. Né? O mundo tá acabando e para o Clay tá tudo bem. Tá tudo certo. Tanto é que ele é o que ele representa para mim. Então, essa questão que me chamou muita atenção foi a questão de quando entrou o pai, é o GH o nome dele, né? O GH e a Ruth, que é a filha dele. Então, eu não tive essa perspectiva quando eu assisti o filme, mas o meu irmão que estava comigo, ele falou bem assim, nossa, você percebeu que como a Amanda tratou ele como se ele não tivesse, como se não fosse, como se ele não pertencesse realmente pelo ambiente, por ele ser negro, né? O negro, ele, um exemplo, né? Não pode ir à casa daquele jeito. Nossa, mas a casa é sua, né? No primeiro momento, o que ela fez? Ela desconfiou. E aqui nem aquela coisa que a gente estava falando da confiança, né? Ela desconfiou e surgiu uma questão do preconceito ali dela, né? Naquele primeiro momento. Claro que depois ela foi vendo quem realmente ele era, mas de primeiro momento houve, né? Depois analisando junto com o meu irmão, um momento de preconceito ali com ele, de como se ele não pertencesse realmente àquela casa. E a filha dele é bem, vamos usar uma palavra, debochada, né? Ela queria que a Amanda engolisse eles ali naquele momento. Não, essa casa aqui é minha e a gente vai ficar aqui. E até o momento que a casa sendo deles, eles foram dormir no porão. Ela poderia muito bem ter colocado os dois filhos dormir junto e o pai e a filha dormir na casa com eles. Mas também a gente não pode, né, se deixar entender o que é essa questão da confiança. Né? Uma pessoa do nada, de madrugada, chega na sua casa, falando que a casa dela tem essa questão do e-mail, por não ter fotos, como que você vai confiar naquele primeiro momento? Saber, nossa, realmente é dele a casa. Né? Você está alugou porque você não iria usar. Exato. E o GH até parece ter uma atitude muito compreensiva considerando isso. Eles conversam sobre valores, ainda que a Ruth ela se posicione de maneira mais revoltada mesmo, porque ela sentiu os impactos do que também me pareceu um racismo bem explícito, de certa forma. Mas o GH, ele se posicionou de maneira, não, vamos... Até na conversa deles, né, na noite que eles chegaram, que eles foram dormir, ela fala, não faz sentido, por que você permitiu que a gente dormisse no porão? Realmente uma atitude
de revolta por toda a situação, e o GH pede calma para ela, fala sobre a situação, que ele vai conversar com a Amanda, e a história se estende, inclusive da Amanda e da Ruth se alfinetando em vários momentos, porque a Ruth realmente sentiu-se ofendida por uma atitude que foi explícita da Amanda, e em alguns momentos até implícita por a Amanda acreditar que a desconfiança dela era suficiente. Eu acho essa discussão que o filme acabou construindo muito legal. Assim, de uma genialidade, porque a situação é passível de desconfiança, né? Tipo, duas pessoas chegam na casa que você acabou de alugar falando que essa casa é a casa delas. E que alguma coisa. Tipo assim, olhando agora, parece uma coisa muito estranha. Tá, deu um problema, vocês estavam indo para um lugar, daí por que vocês resolveram vir aqui? E aí já entra aquele negócio de que as pessoas não estavam se comunicando, falando realmente tudo que elas sabiam, né? Elas estavam dando informações a conta-gotas, assim. Então, realmente fica uma ideia de desconfiança. A primeira vez que eu assisti o filme, eu pensei que a atitude da Amanda fosse por causa da profissão dela, dela ser desconfiada das pessoas, por ela trabalhar mais diretamente com uma forma de, bom, nu e cru, né? Manipulação das emoções das pessoas para conseguir o que ela quer. Então, na hora eu pensei, não é a questão da desconfiança. Mas depois, parando para levar em consideração, tá, se tudo que está em importa, se tudo quer comunicar, e a gente sabe que esse filme está retratando uma história contextualizada no país que é os Estados Unidos. E que lá, né, assim como aqui no Brasil, a gente tem uma questão de preconceito racial muito, assim, terrível quando a gente para olhar as violências que ainda hoje são cometidas. Então eu parei para pensar, gente, será que esse olhar não é um olhar de quem não está levando em conta essa dinâmica? Eu pensei na hora, né? E aí eu parei para refletir sobre isso. Por que escolher dois personagens, né, negros se não fosse comunicar isso nesse país tão com essa causa racial tão gritante? E aí eu fico pensando, tá, a situação é muito propensa a desconfianças, no meio da noite, dois estranhos chegando, falando que eles são os donos da casa, mas até um certo ponto, né? Porque se eles fossem brancos, será que a dinâmica teria sido diferente? Será que nem como a Lari colocou, de não aceitarem pessoas negras em lugares de poder? Porque se a gente parar para pensar, existe uma dinâmica de poder entre as classes. E o filme dá a entender que o GH ele tem uma condição financeira superior à da Amanda e do Clay. Para ter uma casa daquele jeito? Exatamente. E aquela é a casa de praia dele, né? Não é a casa dele. Então, assim, como deve ser a casa dele, né? Ou a possibilidade de ter outra casa. Bem isso. Então, fica tênue essa linha, né? De pertencer, será que ele realmente pertencia àquilo ali? Ela se colocou em dúvida nesse sentido. Né? Eu também acho. Ela se colocou em dúvida, nossa, será mesmo? E tanto é que essa questão da confiança, porque pro Clay tava tudo bem. Mas assim, talvez a Amanda, né, enquanto, sei lá, se ela fosse uma pessoa de verdade, não um personagem, eu acho que a gente poderia discutir mais a fundo. Mas por ela ser um personagem que está contextualizado num país com essa leitura, me veio muito aquela frase da Jamila Ribeiro no Manual Antirracismo, que a primeira coisa é a gente entender que é estrutural, nós fomos criados nesse contexto, então todo mundo tem isso. Né? E o primeiro passo é a gente começar a reconhecer isso. Faz sentido isso para vocês? Faz. Porque muitas vezes as pessoas elas se calam. Né? Ou nós, mesmo no dia a dia, a gente vê alguma atitude assim e a gente acaba se calando. Eu sinto que a situação se inflama quando a gente trabalha a Amanda
uma mulher que se coloca de maneira resistente, uma mulher que tem dificuldade de se perceber errando, que tem dificuldade de se perceber fora do controle, tanto que uma das primeiras cenas em que ela começa a, inclusive, sentir-se mais confiante em relação à presença do GH e da Ruth, é quando ela conversa e escuta o GH, compreende toda a carreira dele, toda a jornada a qual eles estavam conversando. Me parece a primeira vez que eles conversaram, a Amanda, existe uma possibilidade de me sentir segura aqui. Mas até então ela não tinha se aberto para essa possibilidade de conversar com ele. Então tem toda essa questão de, além dessa, não digo nem demanda, necessidade, essencialidade de nos reconhecermos como sociedade, a qual é estruturalmente criada a partir de estereótipos, a partir de preconceitos, enfim, de violências que são normalizadas. Além desta questão, a gente também está tratando da Amanda com mais contingências a quais fazem com que ela se posicione de maneira ainda mais resistente. Então tem toda essa questão. Eu fico pensando também, eu me senti muito incomodada da mesma maneira que Ruth. Ainda que eu compreenda todo o posicionamento do GH, compreenda a busca dele por também compreender a Amanda, a família, tendo em vista eu ter me identificado muito com a Ruth, talvez pelos pensamentos, pelo posicionamento, me senti incomodado como ela. De uma falta de tornar explícito isso de vocês estão nos violentando verbalmente, com este comportamento, na casa que é nossa. Então, me senti bem impactada. A Ruth, eu achei ela o personagem que mais fala sobre o mundo subjetivo dela, né? Expressa isso, porque se ela não tá gostando, ela fala, ela é extremamente afiada nas pontuações dela. Não tem controle inibitório. E tem uma hora que ela e o Clayton, nesse momento, eu acho que eles estão fumando maconha na beira da piscina, assim. E estão conversando. E ela pega e ela mostra também a visão que ela tem de caras como o Clay, né? E, através de uma pergunta. Você já se envolveu com alguma aluna? Aí ele até engasga e fala, que tipo de pergunta é essa? Sim. Mas Eu ela acho que... tem filtro. eu acho que ela falta essa questão de controle, porque ela pensou, pronto, ela fala. Né? Tanto é que no outro dia de manhã ela falou pro pai dele. Nossa, mas ele tava... Como que foi a palavra que ela usou? Ela falou, ele tava me querendo. Daí o pai dela falou bem assim, não, sim, pai, eu sei. E ela começou a falar para ele nesse sentido. Né? E foi a noite que o GH tava junto com a Amanda tomando vinho. E estavam os dois lá tomando vinho, né? Ela conhecendo um pouco mais ele. E eles estavam na varanda fumando ali. Gente, não sei qual foi. Antes da gente entrar nisso, né? O pessoal da equipe técnica trouxe que eles acham legal comentar, né? Que a diferença de idade pode ter um papel nisso, né? O GH, por ser mais velho, ser o pai, estar no mundo dos negócios, onde é necessário ter uma diplomacia maior, ele conduz os affairs dele de uma forma bem diferente, né? Mais comedida, mais racional. E já a Ruth, né, que ela é jovem, eu acho que ela está na faculdade, ela representa mais essa juventude militante e combativa, né? O pessoal da equipe técnica trouxe que não quer dialogar. E aí eu acho que, em partes, eu não sei, né, se ela não quer dialogar ou se ela não quer dialogar com a Amanda e a família dela depois daquela recepção. Porque ela parece ter um canal de conversa muito bom com o pai, né? Uma abertura, assim, uma relação muito,
muito bacana. Mas o que eu ia perguntar é, o que vocês acham? Na minha percepção, rolou um clima entre a Amanda e o GH. Ali, quando eles estão bebendo vinho, daí eles dançam, daí eles têm aquele momento, sabe? Tanto que ela pega e fala, ai, o que a gente tá fazendo? Nós somos casados. Mas eu não achei que rolou um clima entre a Ruth e o Clay. O que vocês acham? Eu também achei que não, porque o Clay tava só querendo ali uma forma dele extravasar e ele fumar mesmo e ficar ali. Ele não rolou clima, mas entre a Amanda e o GH, assim. Até porque eles dançam junto e ela se permite isso. Eu acho que entre o Clay e a Ruth realmente não teve. Acho que foi mais uma conversa em prol a conversar coisas aleatórias em uma situação onde todos estavam vivenciando vários caos juntos. Mas o que me chamou muito a atenção com o GH e a Amanda é que eu acho que, para além de um clima romântico, aconteceu muito um clima acolhedor. A Amanda foi vista. A Amanda sentiu-se confortável o suficiente para falar sobre algumas inseguranças. E se deu abertura para ouvir sobre outras inseguranças. Então, me parece que foi ali o primeiro momento onde a Amanda sentiu-se ouvida. Então, o pessoal da equipe técnica trouxe. Eu acredito que a Amanda ter esse clima, se dá por ela querer atenção, ser ouvida, ser vista, ser acolhida, e que é o que ela não sentia com o marido. Eu acho que o marido, o Clay, é muito atencioso, muito preocupado, busca a Amanda em vários momentos, mas a impressão que eu tenho é que o GH é o homem que resolve. Resolve o quê? Resolve, né? É o cara seguro, comedido, que analisa, que tem informações, que ele é ligado. E o Clay, ele tem uma postura mais relaxada, tipo, a Amanda tá no controle. Mas será que às vezes a Amanda sempre quer estar no controle? Será que às vezes ela não quer se sentir cuidada? Não sei, me veio isso na cabeça. Exato. Ou até mesmo desejada, né? Mas eu sinto que o Clay, em partes, assim, a desejava, a admirava, a dava espaço. Porém, eu não senti a abertura do Clay, por exemplo, a conversar sobre coisas sérias. Estava tudo bem, as coisas iriam se resolver, precisava de calma. Mas não tinha possibilidades de manter-se calma, por exemplo, o tempo todo. A Amanda até no começo ali tenta, não, vou respirar, vai, as coisas em algum momento vão ser... Mas conforme as coisas vão acontecendo, aquilo, o desespero vai tomando conta, como eu acredito que qualquer pessoa que precisasse estar no comando seria impactada por este desespero. Eu acho que o Clay, ele vai mais para uma pegada de não, vai ficar tudo bem. Eu acredito que vai ficar tudo bem, eu gosto de pensar no melhor, às vezes até, né, nessa postura de ingenuidade, ou de realmente acreditar no melhor do ser humano. As coisas vão... É igual ele fala sobre a questão do barco. Alguém vai fazer alguma coisa. Alguém vai parar isso, né? Então, ele confia muito na estrutura da sociedade. O GH é mais parecido com a Amanda no sentido de que, por ele trabalhar com negócios, e a gente sabe que negócio existem traições, né? E existem gente querendo tirar vantagem. Nem sempre você consegue fazer bons negócios, você tem que ter um cuidado muito grande. Porque é aquele ditado, né? As pessoas, elas mostram que elas realmente são quando o negócio toca no bolso, e parece que ele cuida das finanças das pessoas, né? Então, parece que ele tem informações, vê o mundo de forma mais parecida com a Amanda, e mesmo ele tendo mais essa visão, vamos dizer assim, integral do ser humano, né? O bom e o ruim, ele ainda traz uma certa calma para a Amanda, no sentido de que não, vamos aguardar e vamos ver. Que parece que para ela já é o suficiente, porque o Clay, não, vai dar tudo certo, né? E ele nem quer olhar, nem quer considerar o outro lado ruim da humanidade. Faz sentido para vocês? Muito sentido essa questão da... Gente, o Clay, vocês não têm noção, eu tenho um Clay em casa, então é assim certinho.
Eu não sei, eu ainda sinto que... Como que eu vou trazer isso? Eu sinto que o Clay, ele... Para mim, como eu trouxe, faz total sentido essa questão dele ter uma confiança genuína, de ele ser alguém que busque sempre um lado positivo, calmo. Mas eu sinto que o contato dele com a realidade era muito diferente do contato da Amanda. Talvez até pela ideia de que ele, por partes, não precisava ter tanto contato. Ele dando conta do que era dele, do que era responsabilidade dele, estava ok. A questão é que muitas das coisas que também poderiam ser responsabilidade dele, era a Amanda que, inclusive, se responsabilizava. O pessoal da equipe técnica trouxe um olhar parecido, né? No sentido da relação da Amanda e do Clay, o Clay como um filho também, né? Que ela também gere, administra. Agora, quem se colocou primeiro ou colocou primeiro o outro nesse lugar, ou se os dois são cúmplices dessa dinâmica relacional, né? Acho que faltam dados para a gente fazer essa discussão. Mas eu acho muito interessante que esse posicionamento calmo, relaxado, ele não se sustenta, né? Porque quando ele encontra aquela senhora na beira da estrada, e aí eu achei que o filme também quis trazer uma metáfora, porque historicamente os Estados Unidos têm também questões raciais com os os falantes de língua espanhola, né? Principalmente os mexicanos que fazem fronteira com eles. Não sei se a mulher era mexicana ou não, mas ela falava em espanhol. E ela estava desesperada e ela trazia informações, né, na língua dela. Ela trazia informações que ela estava dividindo ali, mas ele ficou tão tomado pela emoção dela, sem saber o que fazer, que ele abandonou ela no meio da estrada. Né? E se ele tivesse agido diferente? Se ele tivesse falado, não, entra aí, vamos lá na nossa casa. Quem sabe alguém fale espanhol, o GH, esse homem dos negócios, né? Parece uma pessoa muito viajada. A própria Ruth, que é universitária, às vezes tem contato com a língua, não sei, mas eles iriam ter acesso a outras informações importantes para a situação deles naquele momento, mas que talvez o preconceito, de novo, e o desespero e essa coisa de, nossa, será que é mais uma pessoa lá naquela situação, né, juntos? Será que dá para confiar? O que será que essa pessoa está falando? Ele abandonou a mulher no meio da estrada. E só tava a mulher ali sozinha. Aham. Né? Isso foi uma das coisas que me chamou atenção. Poxa, a mulher estava sozinha, ele, tudo bem, que ele não entendia o que ela estava falando. Mas é que nem você falou, ele poderia ter pedido ajuda para ela. Ele se nega o tempo todo de ajudar, ele gosta só de ser ajudado. Tanto é que na parte que acontece alguma questão com o filho dele, quem que tem que tomar frente para pedir ajuda é o GH. GH toma frente para pedir ajuda. Senão, se por ele estava ali até... Ah, tudo bem. Me pergunta se fosse o GH na estrada. GH, meu herói. Nossa. A equipe técnica trouxe que essa dinâmica entre Amanda e o marido pode ser uma representação do amadurecimento das mulheres e a normalização da infantilização dos homens, como será o comum homem jogar videogame, ser irresponsável, etc. E a gente sabe que é real, né? Ah, um homem que faz algo errado com 27 anos. Ah, mas ele é só um rapaz, ele não sabe melhor. Mas uma mulher com 20 anos, ela tem que ser madura, responsável, porque já é uma mulher. E aí a gente tem essa questão, esse mito, né? Ah, as mulheres amadurecem antes que os homens. Por quê? É algo biológico, assim, que os hormônios fazem com que as mulheres amadureçam? Ou é todo um construto social que exige responsabilidade, exige sensatez, amadurecimento precoce de mulheres e não exige dos homens, muito pelo contrário, até normaliza. Ai, homens
meninos serão sempre meninos, né? Coisas assim, e abrem brecha para que eles não sejam responsabilizados pelas ações, muitas vezes ruins, né, que cometem. Um exemplo disso é o filho mais velho da Amanda. Eu sinto que o momento em que ele foi, inclusive, sendo convidado a se responsabilizar e dizer algo, foi quando ele começou a cair os dentes dele e que ele tinha sido picado, e daí sim temos que cuidá-lo. E a Rose, enquanto ela desbravava na floresta, que ela anunciava vários fatos, é aquela ideia de que a mulher dá conta. Esse filho também me incomodou muito pela dinâmica dele, né? Por exemplo, a Amanda, ela entra em embate com a Ruth, que é a filha do GH. Mas ela não entra em embate com o próprio filho. E ele tem umas condutas bem duvidosas, né? Quando, por exemplo, ele filma o corpo da Ruth na piscina, e depois, porque ele não tem acesso à pornografia, que a gente sabe que é uma forma de objetificação dos corpos, ele usa o vídeo da Ruth na piscina para se masturbar, né? Então ele está objetificando essa mulher. E várias. E ele é um homem, né? Um rapaz de 16, 17 anos, e ele é tratado como uma criança, né? Porque a Amanda fala, as crianças, as crianças, as crianças. Exato. Então, não responsabilizando esse jovem. Exato. Inclusive, ele próprio não se responsabiliza quando ele resolve assustar a irmã mais nova. Eu sinto que a infantilidade se torna não só normal, como uma necessidade. Este lugar é o que eu preciso estar, porque inclusive é o lugar que me colocam. Então tem todas essas questões. Isso me faz pensar também na criação de nós mulheres, que desde o início não só temos que dar conta, mas temos que nos mostrar interessadas a dar conta. Já ouvi vários relatos de mães de meninos e de meninas que, enquanto o menino precisa descansar, precisa fazer atividades, a menina ela tem que dividir o tempo dela em ajuda à manutenção da casa. Olha, você tem que me ajudar na casa, ou você tem que fazer isso, aquilo, em prol a... Será que realmente amadurecemos mais cedo? Ou somos responsabilizadas, não só mais cedo, mas o tempo todo? E isso faz com que tenhamos que buscar um amadurecimento em prol a amenizar o sofrimento, porque não sinto que em algum momento não sentimos os impactos de todas essas demandas culturais, sociais, familiares, entre nós mulheres também. Então tem todo este... Total. Nossa, gente, esse filme, né, eu quis trazer ele, porque quando eu assisti, eu vi que ele fala sobre tanta coisa, né, e apesar dele não abrir, se aprofundar e mergulhar, ele traz muita coisa para a gente refletir. E eu achei muito simbólico, né, porque no intervalo a gente fez uma reunião com a equipe técnica e eles deram algumas orientações sobre a gente fazer um fechamento do podcast, trazer um encerramento, assim, a nossa opinião, o que a gente achou que o filme era sobre. E uma coisa que me chamou muita atenção nas reviews que eu li sobre o filme é que muita gente não gostou porque parece que quando o filme ia começar, acabou. Né? Quando eles iam saber o que realmente estava acontecendo, acabou, ou que não teve fim, que acabou no meio, uma coisa muito solta. E eu achei muito interessante como isso fala de um desejo da gente ter a história redondinha, que ela feche bonitinho e que a gente tenha as respostas. Mas eu acho que esse filme ele vem muito mais para provocar, para a gente refletir sobre as dinâmicas, né? O capitalismo, a questão racial, as questões familiares, a questão da nossa projeção, né? Porque
se eu tenho dentro de mim um lado egoísta, um lado materialista, um lado manipuladora, e eu não aceito isso, eu jogo lá para trás, né? Eu reprimo. Mas a natureza é tão perfeita que a gente projeta daí no outro, naquele desconhecido que bate a nossa porta, no vizinho que não quer ajudar numa situação de necessidade. E é muito impactante a cena que elas estão na floresta, e aí é finalmente quando elas se conectam, a Amanda e a Ruth, né? Para além de tudo, elas se encontram ali como mulheres, como uma mãe que está em busca da filha. A Ruth está ajudando. A Ruth acabou de perder a mãe, né? E a Amanda defende ela ali naquela situação com os servos, que também é outra coisa que dá muito pano para manga. Mas no meio dessa finalmente conexão, elas olham ao longe e a cidade tá tipo explodindo e pegando fogo. E o mais legal desse filme é que não existe o inimigo, né? Porque a gente sabe que historicamente os Estados Unidos controlavam a narrativa através dos filmes hollywoodianos. Então, o inimigo ia ser o inimigo externo daquela nação daquele período. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o inimigo era sempre a Alemanha, né? Os alemãos, a polícia deles, os infiltrados deles. Depois, na Guerra Fria, os russos. E é muito engraçado, até o Rock Balboa, eles lutam contra um russo, sabe? Tipo, até nisso, assim, é o inimigo. Agora, aí, por muito tempo, foi o povo do Oriente. Agora, eles trabalham muito com extraterrestres, né? É sempre o desconhecido que a gente vai projetando nossas qualidades no outro. Eu acho que o filme traz muito isso, porque se eles estavam numa situação difícil e fora o barulho, o corte da energia, eles não estavam enfrentando um perigo ali, eles, né, a família, porque a gente sabe que com a queda da comunicação, por exemplo, aviões caíram, o navio cargueiro invadiu a praia, mas eles ali, a família, eles não estavam enfrentando situações de vida ou morte. Eles estavam enfrentando situações de projeções. E parece que era esse o intuito da arma que o GH comenta com a Amanda, né? Que tem o poder de destituir um governo a partir de uma guerra interna, porque você espalha desinformação, você corta a comunicação e você faz com que as pessoas se voltem umas com as outras. E aí eu falei, gente, esse filme é genial, porque traz como é frágil a nossa vida em sociedade, que se a gente perde alguns elementos, as pessoas já começam a se voltar contra o vizinho, contra o irmão. Os outros. Exatamente, exatamente. E eu achei muito simbólico, né, que os espectadores queriam o final, a equipe técnica orientou a gente para fazer o fechamento, mas eu acho que o filme ele vem justamente para abrir diálogos, estar reflexões, estar a conversa da gente se olhar enquanto ser humano, né? E olhar para isso ali exposto na tela. Porque eu realmente acredito que se isso acontecesse, é um cenário muito possível. Imagina, nada aconteceu nesse nível, mas através de fake news a gente teve a polarização nas eleições e familiares se voltando uns contra os outros por causa de um posicionamento político diferente. E o quanto isso fez as pessoas, né, que nem você falou, se voltarem umas contra as outras. Eu acho assim, a gente tem que entender que o ser humano, ele é um ser humano único, e cada um de nós tem a nossa subjetividade, né? Então, assim, eu pensar diferente de você, tá tudo bem. As pessoas elas querem impor para você, não, Luana, não, Mari, você tem que pensar igual a mim. Uhum. Eu acho que, assim, eu como psicólogo, eu vejo isso como uma coisa muito diferente. Eu acho muito bacana porque cada um tem a sua ideia, que nem nós três. Cada um de nós tivemos uma visão sobre o filme. Cada uma de nós percebeu alguma coisa. Que nem ele na questão em várias questões, teve questões que vocês abordaram que eu não tinha parado para pensar sobre aquilo, né? Então, ninguém tem o mesmo pensamento. E nessas questões que é política, poxa, as pessoas não querem fazer com que você pense como elas, né? E se você pensa ao contrário, elas querem induzir isso. E hoje acaba entrando em atrito as pessoas. E dá assim, cada um de nós tem sua identidade,
tem um jeito de pensar, um jeito de agir. Isso é o gostoso do ser humano. Você pode usar isso para quê? Para agregar ideias. Olha, antigamente eu pensava de uma forma, mas eu conheci pessoas que pensam assim, isso é de uma forma mais legal. Olha, que legal, a Luna trouxe essa ideia, a Mária trouxe essa ideia. Eu não tinha pensado nisso, né? E isso, essa parte da tecnologia, esse ataque que teve aí no filme, traz muito sobre isso, né? Quando o GH vai na casa daquele senhor pedir ajuda, ele fala, nossa, mas você me conhece? Você sabe quem eu sou? Né? E o homem fica ali de aquele pé atrás. Puxa, por ele estar numa situação diferente, ele não pensou no próximo, e eles mesmo como vizinhos, porque dá a entender que eles têm um conhecimento, que eles se conheciam, que eles eram amigos, né? Parece que ele fez a casa do GH, né? Então fizeram um projeto juntos, tem uma relação. Tem uma relação dele fala, não, mas eu vim te pedir ajuda, e dele ainda fala o nome do senhor, que eu esqueci o nome, ele fala, sou eu, GH, né? Então começa a haver atrito entre as pessoas, essa questão desse ataque que teve. Né? E ouvindo vocês, eu fiquei pensando em outras possibilidades que o filme acaba deixando aberto para reflexão. A primeira, que eu acho que é a que mais me angustia, é o que seríamos se não tivéssemos mais tecnologia. Não que se nunca tivéssemos, se agora, daqui a pouco, não tivéssemos mais. Já que é a tecnologia que, inclusive, nos dá base para muitas percepções que temos de nós mesmos e anunciamos de nós mesmos. E um outro ponto que também eu sinto que eu ouvindo a Lari é essa diversidade que faz que nos oportuniza experiências gostosas, mas também penso em experiências desafiadoras, porque até que ponto uma comunicação se torna ameaçadora e não conectiva? O porquê comunicar se tornou-se ameaçador para estes personagens? Porque todos partiam de algum contexto histórico, social, cultural, e isso fazia com que eles se afastassem ou não conseguissem se entender, ou era ameaçador demais se abrir para outras percepções, que é o que a gente vive hoje em dia. Se tornou ameaçador pensar para além do seguro, para além do conhecido. Isso faz com que a gente se permaneça em calabouços. Bem isso. A equipe técnica trouxe um pouco antes que o diretor fez as profissões deles serem diferentes de forma intencional, a mostrar como o marketing, os intelectuais da academia, o mercado financeiro, representado pelo GH, eles não se comunicam. Né, eles têm dificuldade de comunicação. Isso que você trouxe, né, e a Lari também, é bem isso. São pessoas únicas que não conseguem lidar com as diferenças, mesmo num cenário apocalíptico, não conseguem deixar as diferenças de lado para se unir e trabalhar juntas para um objetivo em comum, né? Descobrir o que está acontecendo, se manter, se reorganizar. E aí, o Jung, ele fala que quanto mais uma sociedade não tem um desenvolvimento bom internamente, mais leis ela precisa fora. E esse filme, ele me trouxe uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, para ver se vocês, né, se agrega algo na vida de vocês, que quão evoluídos nós somos. Tudo bem, a gente tem carros, a gente tem celulares, eu estava vendo aquelas transições de Reels, gente, parece mágica, né? A gente simula mágicas, tanta coisa começando a desbravar o espaço, mas se você tira a comunicação, se você espalha desinformação, que a gente sabe que, embora no filme eles tenham representado a desinformação através de panfletos físicos, hoje a desinformação é espalhada a todo momento através das fake news, né? Então, se você retira a comunicação das pessoas, espalha desinformação, isso já é o suficiente para as pessoas se voltarem umas contra as outras, começarem a projetar aquilo que está reprimido delas, as desconfianças, o egoísmo. Então, quão verdadeiramente evoluídos nós estamos? Será que a gente só está evoluindo para fora as tecnologias e não está evoluindo a alma humana? Realmente. O quanto isso está
quando a gente pensa nessas questões, né, de evolução, será que até o Jung fala, é Jung que fala, quando a gente tocar numa alma humana, né, que a gente seja apenas outra alma humana. O Lari atribuíram isso a ele, porque ele tem uma discussão sobre duas pessoas se transformarem, e eu vejo muito que ao longo do trabalho dele, ele quer passar essa mensagem, mas ele nunca falou isso com essas palavras. E tá, pelo menos eu nunca achei nas obras, e os meus colegas com mais anos de formação, estudo que eu, né? Imaginei, eu estudo Jung há 9 anos só. Então tem gente que está estudando, né, há 20, 30 anos, eles também falaram que eles nunca acharam essa frase, frase por frase, né? Mas eu super entendo o que você quer dizer. Ser apenas uma alma humana trabalhando com outra alma humana, né? Transcender essa coisa das aparências, da classe, principalmente em vista do fim do mundo, né? Que isso deveria cair por terra, já que as instituições faliram, estão transformadas. E eu achei fantástico, gente, fantástico mesmo. Pode falar. Não, eu só ia complementar aqui, juntando as falas, pensando nessa questão de buscar dar espaço para uma alma humana, sendo uma outra alma humana, também demanda a ideia de entender que talvez as tais evoluções que você citou antes podem ser diferentes para cada pessoa, e como que lida com isso? Eu sinto que no filme a gente não vê ninguém lidando. Momentos ali muito, muito, infelizmente, curtos de lidar com tais perspectivas diferentes. E talvez, se houvesse uma junção, a possibilidade de talvez só uma aproximação entre tais olhares pudessem encontrar um caminho que fosse possível para todos. Sim. Ainda que caótico, ainda que doloroso, porque deixar para trás o que é seguro, o que é familiar não vai ser indolor, porém torna-se, me parece que mais suportável quando não nos sentimos sozinhos. Eu acho que isso dialoga muito bem com o que a Lari trouxe anteriormente sobre não basta eu ter a minha vida para eu viver do jeito que eu acho correto. Eu quero impor isso ao outro, né? E eu não aceito que ele viva de forma diferente. Exato. Muito legal. A equipe técnica trouxe e o impacto da cena final ser a menina se alienando em uma série para não lidar com o que está acontecendo. E eu acho que isso também é uma metáfora, né? Se a gente for parar para pensar, quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, mas nós estamos aqui, ó, em frente à tela. Ela estava em frente à tela, escapando para uma realidade que ela gostaria de viver, talvez, mais centrada em afetos, em amizade, em compreensão, tudo aquilo que a gente falou mais cedo. Mas e nós, né? Quanto a gente está usando a tela como distração para a gente não precisar se responsabilizar, se implicar com as verdadeiras transformações e demandas que a sociedade tem de nós. Exato. Até porque conscientizar-se é também responsabilizar-se. E sabemos que ambos, além de dolorosos, também podem ser desafiadores. Então, para mim, faz sentido, em alguns momentos, escolhermos nos alienarmos. E eu digo faz sentido em menção a uma pausa na angústia. A questão é que ela está pausada, não acolhida. Então, ela vai voltar. E provavelmente com outras angústias juntas. E daí é uma escolha. E é uma escolha, né, que a gente tem que fazer, viver. Foi épico. É escolha. Pelas várias aberturas que podemos ter a partir dali. Tanto dessa questão de escolha por alienar-me e compreensão do porquê estou em busca de tal alienação, porque buscamos, inclusive me parece que atualmente é uma busca diária. E o que está atrás disso? O que está por trás disso? Heidegger menciona que viver é angustiante. E eu concordo. Eu acho que o filme também.
É bem isso mesmo, gente. E essa questão também que chama muito me marcou muito mesmo nessa questão do final do filme, foi essa, sabe, essa questão da criança mesmo, né? Da menininha ali, poxa, ela ficou ali, ela não foi ouvida, e isso trata muito também das nossas crianças, né? De o quanto a gente, quando é criança, a gente precisa ser ouvido, precisa de amor, de carinho, de afeto, né? Deixar essa mensagem também para os pais, né? Dessa criança. Ou muitas vezes a criança ela acaba tendo uma atitude, ou que nem essa menina, a menininha, ela foi assistir a série porque muitas vezes ela estava querendo fugir daquela realidade, né? Que a gente já falou que ela tinha, né? Só que o quanto que o pai consegue verificar isso nessa criança, essa necessidade de afeto, de cuidado ali, porque quando a gente trabalha com criança, a gente percebe que o pai ele quer suprir muitas vezes essa necessidade de dar, né, de dar presente para suprir essa necessidade da criança de carinho, né? E quantas crianças ficam alienadas em telas? Isso tudo inteiro, chega da escola de noite e o pai e a mãe dá para a criança ficar quieta, toma aqui no celular para você. Aí a criança fica, tá alienando essa criança ali naquele celular, porque ali ela tá quietinha, ali naquele celular não tá incomodando, não é mesmo? Antigamente você via muita criança na rua, quando não existia o celular, a gente via muita criança na rua brincando, né? Sabe, se machucando mesmo, jogando bets, bolas. Hoje em dia a gente não vê. Hoje em dia a criança tem celular, fica ali o dia inteiro no celular, né, assistindo vídeos, e muitas vezes esses pais nem sabem que conteúdo que essa criança está ingerindo. Perfeito. E o que essa criança está vendo na internet, né? Com certeza. E o simbólico, né, da Rose, o que ela tá buscando no Friends? Porque Friends você pode assistir cronologicamente, que você vai acompanhar uma história, mas se você assiste episódios picados, você vai entender mais ou menos o que tá acontecendo. Então, essa estabilidade, essa segurança das relações, da vida cotidiana, que não muda muito e você consegue acompanhar, mesmo perdendo alguns capítulos, e no fim, ela indo num lugar seguro assistir o último episódio de uma série que retrata tudo isso. A equipe técnica deu o conselho do encerramento, né? Afinal, a gente está aqui há quase 2 horas. Acho que dá para encerrar com essa fala e abrir o fechamento, né? Então, gente, encontrem a gente nas redes sociais. Vou deixar depois para as meninas passarem o @ para vocês seguirem e acompanharem o trabalho delas. Elas foram escolhidas com muito amor e carinho. A Lara eu já conhecia antes da comunidade. A ética, o comprometimento como ser humano. Embora eu não tenha acompanhado muito o trabalho dela, ela se formou em outra instituição. Eu tenho muito dentro de mim que para ser bom profissional, especialmente da área da saúde, especialmente na psicologia, que a gente trabalha com a alma humana, tem que ser uma boa pessoa. Então, eu não tenho dúvidas que a Lari deve ser uma exímia profissional, né? Uma ótima psicóloga clínica. E eu quis trazer ela para essa conversa, para enriquecer e ela trazer, né? Já que ela é da terapia cognitiva comportamental, isso, né? Isso, E a gente tem a Lu, né? Só elogios. Eu estudei com a Lu, trabalhei por 2 anos com a Lu como minha sócia na Ressignificar. Conheço o trabalho dela de perto, também conheço a boa pessoa que ela é, a pessoa preocupada, cidadã engajada, né? Cheia de atividades na sociedade, fazendo a diferença, movimentando. Então, foram 2 pessoas que eu quis trazer, porque confio no trabalho, conheço, sei que são muito éticas e comprometidas, e não deu outra, né? Olha só, quase 2 horas de conversa, uma conversa maravilhosa, cheia de pontos de vista diferentes. A Lu é da abordagem centrada da pessoa, então também é um olhar diferente, mas embora todas preocupadas, né, com o desenvolvimento dessa alma humana. Esse podcast vai estar no YouTube e no Spotify, a Psique em Palavras.
E, né, comentem o que vocês acharam, já que o filme coloca várias possibilidades para o fim do mundo. O inimigo externo, uma crise ambiental, uma crise tecnológica, e o que fica que seria só uma dessas possibilidades, porque não todas. Porque o fim do mundo já não é essa individualização, essa falta de comunicação que a gente está vivendo, esse desvelar da falta de evolução do trabalho interno, né? Essa coisa de ser uma pessoa melhor, não só para si, mas também para construir a sociedade, para que a gente possa caminhar enquanto humanidade. Meninas, muito obrigada para você de casa que está nos assistindo, pela sua atenção, e até o próximo episódio. Até!